Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um Carreira de Sucesso. O programa que é pensado, idealizado, feito em cima de oração, sempre com um único objetivo: trazer para você informações relevantes que possam contribuir na sua vida pessoal e profissional, na sua carreira e no seu andar, no seu caminhar com o Senhor. Esse assunto de hoje, olha, não tem uma pessoa que não vai ficar no mínimo pensativo ou reflexivo sobre esse assunto. O tema de hoje é muito curioso: os riscos de falar demais no ambiente de trabalho e como evitá-los. Será que eu estou falando com alguém aqui? Será que tem alguém que sente que fala muito no trabalho? Bom, então não fique apavorado, nós vamos tratar do assunto e vamos trabalhar muito essa dificuldade, de maneira que quando terminar o programa você vai se sentir fortalecido para dominar, né, esse terrível hábito de falar demais. Mas antes, só te lembrando, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. E para me ajudar a conversar sobre esse assunto, elas inclusive ficaram muito assim, receosas se poderiam falar sobre esse assunto, porque elas acham que também falam muito. Mas eu disse, não, vamos, é vocês mesmo. A Emília Mota falou, gente, eu sou apropriada para falar sobre esse assunto. Mas acredite, é assim. A Emília Mota, ela é graduada em administração, ela tem um MBA em design de moda, ela fez uma complementação em análise comportamental em Milão, na Itália, e hoje ela é empresária, atua no segmento de decoração, tem uma loja belíssima ali na T2, Casa Coisa Decora, e é um prazer imenso ter a Emília aqui como estreante no nosso programa. Seja muito bem-vindo, minha querida Emília Mota. Agradeço o convite, Sidmar, que eu amo tanto, e Obrigada. Vai ser um prazer participar desse bate-papo aí com vocês. Obrigada, querida, muita gratidão. E ela já é da casa, gente. Inclusive, hoje ela não teve nenhuma dificuldade. Ela já tem até o crachá para entrar aqui no estúdio. Karina Moraes. Obrigada, Karina, de ter vindo novamente. Ela estava hoje com a agenda bem arrochadinha, mas ela falou, não, eu vou. Ainda mais esse assunto tão desafiador, porque a Karina, cá entre nós, também gosta de comunicar. Ela não fala muito, ela comunica. A Karina, ela é psicóloga, ela é graduada em gestão de recursos humanos e atualmente a Karina abraçou um projeto internacional que é um projeto de pesquisa. Juntamente, esse projeto está veiculado à Universidade da Unifesp, que é ligada à Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O projeto tem o nome de Pumas Brasil. O que esse projeto visa? Ele investiga as bases genéticas do transtorno bipolar e da esquizofrenia. Um projeto gigantesco. E a Karina está, então, dando a sua contribuição nesse projeto. Querida Karina, seja muito bem-vinda aqui novamente ao Carreira de Sucesso. Estou muito feliz de estar aqui novamente, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma forma com os ouvintes, pessoas que estão buscando aí aprendizado, qualificação. Então, quem está atento a esse programa já é alguém que está em crescimento, né? Porque semanalmente vocês compartilham informações muito relevantes. Então, obrigada pelo convite, obrigada aí pela audiência para quem está ouvindo. Bacana, muito bom, minha querida. Os riscos de falar demais no trabalho e como evitá-los. Regra básica para se ter uma carreira promissora: comunicar-se bem. Isso é fato, né? Sim. Sim, isso é mesmo um grande fato. Independente do cargo ou setor de que você atua, saber se expressar de uma maneira objetiva, clara, é essencial para você se relacionar com seus pares, para você convencer os clientes e principalmente para você liderar uma equipe. Mas, muita atenção, comunicar-se bem não é sinônimo de falar demais. E é exatamente nessa confusão de conceitos que estão alguns dos mais sérios pecados corporativos cometidos por muitos profissionais. Seja por um traço de personalidade, que a pessoa já é muito falante, ou por uma falta mesmo de bom senso.
Muitos profissionais dão corda demais para essa mania de ser prolixo, de falar excessivamente, e acabam sendo chamados de chato, matraca, irritantes, sem graça. E sabe o que é pior? Coloca a própria carreira em risco. Às vezes, a sua competência não é o bastante devido a esse comportamento de falar excessivamente. Isso é um fato, não é, gente? Karina, Emília? Sim. Eu percebo e já ouvi falar um termo, assim, no mínimo interessante, que é a pessoa gangorra. Aonde ela senta, todo mundo levanta. Isso é nova para mim. Então, pessoa gangorra. Eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade, se ou naquele momento ou naquele contexto você não está se tornando uma pessoa gangorra. E é por aí que nós vamos começar a conversar. Primeiro, quais os sinais de que você fala demais? Porque é interessante, a pessoa que normalmente fala excessivamente, que é a pessoa gangorra, como a Karina falou, às vezes ela não se percebe. Então nós vamos linkar aqui alguns sinais para você ouvir e começar a refletir. Será que isso está acontecendo com você? Mas olha, não desliga o rádio, não sai daí, fique tranquilo. Nós vamos te dar sugestões, dicas preciosas para você enfrentar isso. Porque às vezes a pessoa não gosta nem de ouvir, né? Acha que é chato, mas isso causa tanto prejuízo para a sua imagem, para a construção de uma carreira. E eu fiz questão de trazer uma empresária hoje para falar sobre esse assunto, porque ela vai dar a fala de gestor. Porque nas empresas tem sempre alguém que tem essa tendência, às vezes, de falar demais. Como é que o empresário vê e sente tudo isso? Então vamos lá, gente. Alguns sinais de que a pessoa fala demais. Eu fiz uma listinha aqui, vou colocar o meu primeiro da lista. Todo mundo ao seu redor, quando você chega, logo pega no celular, começa a falar, ou coloca fone de ouvido, né? Ou às vezes sai do ambiente. Isso procede, gente? Procede, né? É verdade? E aquela pessoa que monopoliza a conversa, Karina? É muito desagradável, né? Aquela pessoa que o tempo todo está interrompendo a fala do outro. E eu percebo que esse excesso de fala, ele está, de certa forma, vinculado a uma agitação interna. Porque para ouvir o outro, para perceber o ambiente, para perceber o outro, é necessário um sossego interno, uma aquietação interna, para você perceber os sinais que os outros estão te dando, né? Então, você mencionou alguns exemplos, Sidmar, mas às vezes a pessoa está tão agitada internamente, acelerada, com uma necessidade de fala tão grande, que ela sequer percebe que as pessoas estão fugindo dela, né? Que ela é uma gangorra. Então, e para nós, Sidmar, como gestores, é um desafio muito grande, né? Para perceber ao mesmo tempo essa questão psicológica de cada funcionário, porque a gente tem que saber lidar com isso, né? Saber o porquê que ele está falando tanto, essa necessidade, né? Essa desorganização interna e, ao mesmo tempo, bloquear isso, né? Frear isso para que isso não atrapalhe o ambiente ali empresarial, porque acaba gerando fofocas, que eu acho que é um dos maiores desafios para nós, gestores, líderes, é lidar com essa questão no ambiente de trabalho, né? Que é o falar demais, o falar desnecessário, o que acaba gerando vários problemas internos. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessas consequências de falar demais, os riscos que você corre falando demais no ambiente de trabalho e até na vida social também, na vida da igreja, na célula, né? Então tem aquele irmãozinho que às vezes fala excessivamente, quando ele começa a falar, aí ninguém mais fala, terminou o período da célula e só ele falou. Então isso também acontece. Você trouxe algumas causas, mas eu estou ainda lá nos sinais de quem fala muito. Então, quando você começa a falar, alguém pega no celular, ou a pessoa fala e rapidinho sai de perto. Outra coisa também que eu percebo, que é muito claro de quando você fala muito, você não consegue responder uma pergunta simples, tipo, que horas são? Nossa, foi bom você ter me perguntado as horas, porque eu já ia fazer isso, fazer aquilo. Você simplesmente perguntou as horas. E a pessoa nem se percebe que ela falou um monte de coisa, menos te respondeu a pergunta. Então, são sinais de que você tem, sim, um comprometimento, não vou dizer de caráter, mas de perfil.
Concorda, Karina? Sim, concordo. De um perfil da pessoa de ser excessiva ao falar. Tá? Então, se você, meu querido ouvinte, se identificou com algum desses sinais, vai agora então a solução. Vamos lá. Primeiro, acho que quanto maior é o meu prejuízo, a perda que eu posso ter, mais disposto eu fico em querer resolver o problema. Se o prejuízo é pequeno, tudo bem. Então, vamos mostrar quais são os danos, quais são os riscos que você corre na sua carreira profissional por ser uma pessoa que fala excessivamente. Tá? Quais são os riscos para falar demais? A Emília já falou uma aqui. Você é conhecido como fofoqueiro da empresa. Eu percebo que o principal deles é a dificuldade em conexão, né? Porque todos nós queremos pessoas saudáveis, queremos nos conectar com outras pessoas. E quando você percebe que essas conexões, elas não têm segmento, elas não fluem, isso é um sinal, né, de que você pode ser alguém excessivo, desagradável, cansativo. Então, no ambiente de trabalho, seja você um líder, seja você um funcionário que de repente não tem ninguém abaixo de você, mas você faz parte de uma equipe, você pode atrapalhar o rendimento e os resultados com as distrações. Exato. Seja por fofoca, né, que vão minar também os vínculos, a confiança. Karine, eu vejo que às vezes nem sempre só é fofoca. Ele às vezes não está falando nenhuma mentira, nem fofocando, mas ele conversa excessivamente. Ele não sabe ter uma conversa objetiva, focar no assunto, falar o que está pertinente àquele momento ali de produção, de trabalho. Então, ele não é que seja uma pessoa mentirosa, uma pessoa fofoqueira, mas ele não consegue se conter. Separar, né? O ambiente, às vezes, de trabalho do ambiente social. Exatamente. E aí acaba que o gestor vê aquilo e começa a desqualificá-lo. Né? Sidmar, e outro ponto a ser abordado aí, que nós estamos falando só de um lado, né? E às vezes nós, como gestores, nós também temos que nos policiar, por exemplo, nas reuniões, né? Às vezes você nos ajuda muito, né? Que a Sidmar, nossa consultora lá na empresa, pra gente ser mais objetivo, porque hoje tempo é dinheiro. Né? Então, às vezes, eu fico me policiando, porque às vezes a gente vai tratar um assunto e tá ali. E aí os funcionários tá ali, um olhando no celular, porque você tá ali naquele mesmo assunto. Então, nós, como gestores também, temos que estar trabalhando isso porque o que eu mais lembro, assim, da minha época que eu era funcionária, era tipo, vai ter reunião, ai, que chato. Reunião, só eles falam sem parar, ou se não, reunião, não sei quantas vezes no dia. Enfim, impede, às vezes, de quem quer trabalhar, e as reuniões hoje, né, a gente tem que aprender que elas têm que ser objetivas, ela né? tem que ter uma pauta, começo, meio e fim. Por isso que eu falei no início do programa que esse assunto diz respeito a todos, ao colaborador e ao gestor também, que às vezes não sabe iniciar e nomear uma reunião ali, pautar a reunião e terminar. E ele fica, às vezes, maçando barro num assunto só, e quanto mais ele é repetitivo, mais as pessoas ficam dispersas, e aí entram outros assuntos que passou 1 hora e a reunião não foi nada produtiva. Então, o gestor, sim, ele tem muito essa responsabilidade de perceber que, ele, às vezes, ele também fala demais. E uma das coisas que eu acho que é um grande prejuízo no trabalho também é o ouvir. Porque quem fala muito tem dificuldade de ouvir. Agora, imagina um gestor que não ouve. Ou o chefe de um departamento que não ouve. Ou um líder da célula que não ouve. Ou uma esposa que não ouve. E às vezes a gente perde a oportunidade de crescer, né? Como pessoas, como colegas de trabalho, como empreendedores. Pela essa dificuldade, que eu acho que todos, né? Impossível alguém falar, não, eu sei ouvir. Essa é uma dificuldade, eu até brinco, a começar de mim. Esse é um desafio, né? Ouvir mais, né? O que outro tem a dizer. Eu sempre falo, assim, para os meus funcionários, quando a gente vai fazer o briefing, quando a gente vai para casa do cliente, gente, vamos ouvir o cliente. O que o cliente tem para... Porque como você vai saber o que ele gosta se você não sabe ouvir? E às vezes, muitas vezes, o vendedor, ele quer impor... o gosto dele. Ele não quer ouvir. O que é mais, às vezes, mais lucrativo para ele. Então, isso vai prejudicando ele num todo. Aí ele vira um vendedor chato, né? Não vai gerar o que mais interessa para ele, que é uma venda bem feita, né? E ganhar um cliente. Já vai virando o efeito dominó. Às vezes eu comprei só uma vez. Daquele cliente, daquele vendedor chato que fala sem parar, nunca mais pisa os pés aqui na minha casa.
não é? Então, assim, o lojista, o empresário, tem que ter essa coisa de trabalhar a escuta. E eu sempre falo com os meus gestores, um gestor, ele precisa aprender a fazer perguntas. Fazer perguntas. E as perguntas nunca são muito prolixas, as perguntas costumam ser objetivas. E outra coisa, junto com a pergunta, quem faz pergunta tem que ouvir a resposta. Então, indiretamente, eu forço a ouvir a resposta. Então, outra coisa que eu também acho que é muito negativo, que peca muito, quem fala os riscos, acaba sendo uma pessoa que não tem discrição. Comete muita gafe. Ia falar. Eu já cometi várias, né? Quem aqui na mesa nunca cometeu, né? Continue sentada, porque nunca cometeu. Então, assim, nós já cometemos, sim, muitas falhas, por exemplo, por falar excessivamente. Mas eu acho que só o fato de você ter coragem de perceber que eu preciso estar atenta a isso em mim já é uma evolução. Porque aquela pessoa que fala compulsivamente, ele não tem olhos para se perceber. Não é, Karina? Karina, que é psicóloga aqui, pode nos ajudar. Sim, ele ocupa a comunicação, né, assertiva, eficaz. Ela é uma conexão de duas pessoas. Quando eu atropelo o outro só com o meu ponto de vista, as minhas opiniões, o meu conhecimento, a minha experiência, e eu não dou espaço para o outro, eu não estou me conectando. Eu não estou sendo proveitoso na minha comunicação. Então, assim, se você tem um intuito de vender algo, se você tem um intuito de liderar pessoas ou ser um profissional de destaque, é fundamental que você ouça, perceba, pergunte e escute. Né? Essas perguntas, elas não têm também um intuito de manipulação. Elas precisam ter um interesse genuíno de ouvir. Só que é difícil realmente ouvir alguém que é excessivo, porque fica cansativo. Então, esse manejo essa flexibilidade em ouvir, em ponderar, e muitas vezes, no caso de um gestor, você ajudar a pessoa a ser objetiva quando ela não é, a voltar para aquele lugar, né, de conexão e não de excesso. Todo excesso distrai, e o maior ativo que temos é a atenção. Então, você como gestora, você precisa da atenção dos seus colaboradores. Porque da atenção vem a produtividade. Da atenção dos clientes, porque o primeiro passo é a atenção. A gente hoje está numa briga por atenção. Então, obrigado, queridos ouvintes, por estarem atentos conosco aqui, né? É um ativo muito importante a atenção. E o excesso, ele vai ter prejuízos nessa atenção. E aí, com isso, pode custar o sucesso profissional de alguém. Esses riscos, com certeza, podem prejudicar a carreira de alguém. Como evitar, né? E como lidar com o tagarela no seu trabalho? São as perguntas que as nossas duas brilhantes convidadas vão nos responder daqui a pouquinho, logo depois do nosso pequeno e breve intervalo. Já voltamos, querido ouvinte, não saia daí. Querido ouvinte, estamos de volta com o tema como evitar... corta aí. Quais são os riscos? Só voltar aqui, esqueci do tema direitinho. Os riscos de falar demais. Querido ouvinte, estamos de volta com o tema os riscos de falar demais no ambiente de trabalho. Está comigo aqui a doutora Karina Moraes, que é psicóloga, e a empresária Emília Mota, que é proprietária da loja de decoração e de ambientes Casa e Coisas Decora, que fica ali na T2, uma loja belíssima, de muito bom gosto. E nós falamos então sobre alguns riscos que tem esse profissional que às vezes não se percebe por falar muito no ambiente de trabalho. Falamos aqui dos riscos, falamos também dos sinais, né, que esse profissional emite, que ele é alguém que tem sim uma dificuldade em pontuar, ser mais pontual nas suas falas. E agora estamos com o tema, como evitar ser uma pessoa que fala muito. Então, de repente, ele se viu nessa situação. Tá bom, eu acho que eu tenho, tudo que vocês falaram aí, alguma coisa eu percebo no meu comportamento. Tá, e agora? Como que eu posso melhorar, trabalhar isso em mim? O que você acha? O primeiro passo, eu acredito que seja clareza, né? Clareza mental, clareza
do seu objetivo em tudo que você vai falar. Inicialmente pode parecer uma atividade até mecânica e você achar que vai ficar parecendo um robô. Engessado. Né? Mas tudo que é um novo aprendizado no início parece mecânico e depois você integra aquilo ao seu ser e se torna fluido, natural. Então a minha recomendação é que você tenha essa clareza antes de falar com alguém. Faça esse exercício contínuo. Então vou falar com um amigo. Comece com o mais fácil. Escreve o que eu gostaria de falar com esse amigo. Então, pelo menos mentaliza, né? Isso. Cria um roteiro mental. Eu gosto da escrita, Sidmar, porque ela tem também uma função terapêutica. Sim. A escrita organiza, a escrita concretiza, esvazia a escrita também. Organiza e ela esvazia. Aquela agitação, aquela confusão que muitas vezes está Mas, Karina, às vezes não vai dar tempo. Eu saí de uma sala, vou para outra sala. Mas nesse corredor, para até chegar na sala, às vezes com o meu chefe, eu preciso pensar, bom, tem que ter foco. Vou ser objetivo. Vou falar com ele sobre esse assunto. Entrei, falei, voltei. Pronto, não vai dar tempo de escrever. Mas eu preciso pelo menos mentalizar. Chegar na sala do chefe já sabendo que eu preciso ser objetivo. Isso tem que ser um exercício diário, né? Por exemplo, a minha equipe, ela se comunica muito. Porque tem uma equipe na rua, se comunica muito comigo, se comunica muito quem está interno. Então, hoje a gente se comunica muito via WhatsApp. Então, o que eu vejo muito, às vezes eu tenho que ir lá no botãozinho acelerar, porque falta isso. Eu acho que, de repente, você me deu um exercício tão interessante de estar trabalhando isso com a minha equipe, e comigo, em primeiro lugar, de mentalizar. Poxa, o que eu vou falar? Eu quero falar que esse livro é azul. Então, eu vou mentalizar antes, esse livro é azul. E eu acho que falta isso. A doutora está aqui para me ajudar melhor, é organizar esses pensamentos. Porque, às vezes, nessa agitação do dia a dia, o comunicar, ele é um exercício diário. Então, nós temos que nos organizar primeiro. O que eu vou comunicar com o meu funcionário? Isso. Então, isso também diminui o tempo, porque às vezes você perde um tempo ali querendo dizer que aquele livro é azul e não conseguiu comunicar que aquele livro é azul. Né? E assim, perceber que dá atenção para isso, entender que se eu falar demais, se eu tropeçar nisso, isso vai me prejudicar. Isso vai desgastar o meu nome, isso vai comprometer a minha carreira. Né? Os resultados vão vir. Consequentemente, a carreira. A gente fazia uma brincadeira interessante quando a gente era criança, que era o telefone sem fio, né? E eu acho que a gente tem que voltar a fazer esse exercício aí com os nossos colaboradores, para mostrar para eles o quanto a comunicação é importante, né? E o tanto o meu A pode significar B para o outro e vice-versa. E tem os ruídos, né? A psicologia fala aí das interferências, né? Que são várias, né? Muito. A interferência de uma música que às vezes está alta dentro do ambiente de trabalho, de um colega que está falando mais alto do que o outro. Ou às vezes tem interferências emocionais. Hoje eu não estou muito bem, então eu acabo ouvindo diferente. Né? E saber que aquele é um ambiente de trabalho. Nem tudo que eu falo para o meu amigo, eu posso falar na mesma velocidade, com aquelas mesmas palavras para um colega. E a Sidmar tem trabalhado muito isso comigo como gestora, né, Sidmar? Porque às vezes essa mistura, né, de misturar às vezes o pessoal porque a gente convive tanto com... Fica muito próximo no dia a dia, né? No dia a dia, de tentar separar isso, né? Esse é um exercício diário, né? Constante, traz um resultado muito positivo, porque os seus colaboradores não precisam de uma amiga, eles precisam de uma gestora. E saber falar, né? Como falar, né? Às vezes, o que é para mim não é grosseiro, de repente o outro tá sensível naquele dia e eu vou atropelando. Enfim, da mesma forma que eu falo com a linguagem que eu falo, de repente, com uma pessoa, né? A tia ali do cafezinho, às vezes não é a mesma linguagem que eu vou falar com o seu financeiro. Com o meu financeiro. Então, assim, não é fácil. Comunicar-se acho que desde criança a gente ouve isso, né? E à medida que a gente vai crescendo e vai trabalhando, vai entrando mais no mundo dos negócios, tem que ser aprimorado. Então as pessoas dão uma atenção muito grande com as redes sociais, com os seguidores. Isso é bom, isso é importante, mas e a comunicação?
E o que eu falo? Como eu estou sendo visto e recebido? Acho que isso tem um peso tão grande, porque as palavras elas têm um poder enorme de marcar e influenciar a nossa vida e a nossa performance no trabalho. Sidmar, você abordou uma questão interessante, que são as redes sociais, né? O cuidado em não falar demais também nas redes sociais, né? Porque fica marcado, né? Fica marcado. Às vezes minha irmã, que trabalha muito com marketing digital, Emília, tem muitos stories, você tá falando demais. Então, até um cuidado, porque senão a pessoa vai lá na bolinha, lá, tipo, passa pra frente. Por quê? O comunicar hoje, né, virou digital, então a gente tem que, eu acho que vale a pena levar para esse mundo também, e a pessoa acha que o importante é estar no digital. Não, você vai ficar sendo chata. Aí quando aparece sua carinha lá, a pessoa passa o dedinho rapidinho, porque já viu que você não comunica nada, que você fala é cansativo, né? Aquelas besteiras de sempre, passa o dedinho. Então, olha o cuidado que eu tenho no que eu vou falar, de uma maneira objetiva, né? E é muito difícil quando você vai gravar um vídeo, a pessoa ser objetiva no vídeo. Ela não consegue falar o que ela tem que dizer com objetividade, porque no seu dia a dia ela não consegue trabalhar um conceito de objetividade, de ser sucinto no que fala, né? E é tão interessante que eu fiz um exercício uma vez com um cliente, porque ele era muito prolixo na reunião. Muito mesmo. E assim, era cansativa a reunião. O pessoal já entrava cansado na reunião com ele. Porque já tinha um histórico, né? Já tinha uma experiência, então já começava a olhar para o celular. Então, se ele dava bronca no celular, ele olhava para o teto, olhava para o chão, mexia no relógio, mexia no anel. Ou seja, pessoas que não estão interessadas no que estão ouvindo. E aí nós combinamos um sinal, né? Aliávamos a pauta, o que ele ia falar, afinávamos ele a fala, e eu falava para ele, olha, quando você insistir no assunto que eu vi que você já trabalhou, eu vou coçar a cabeça, sutilmente. Estou bem na sua frente, vou coçar a cabeça. Esse é o sinal para você rapidinho encerrar aquele assunto e já passar para o próximo. Mas foi tão interessante. Várias vezes. Isso coçava o tempo inteiro. O tempo todo. Sidmar tá com olho. Quase passou assim embaixo. Porque era um tal de coçar a cabeça, né? Mas era muito sutil, né, Karina? Exagerado. Não estava lá coçando. Dava um toquezinho assim. Então, no começo, ele achou meio difícil. Ele olhava para mim assim, parava. O que eu vou falar? Estou meio perdido. Mas depois de umas 3 reuniões, ele começou a perceber que ele conseguia, sim, falar, ordenar os pensamentos, ter um planejamento da fala. Acho que o bacana é você pensar, querido ouvinte, você já pensou em ter um planejamento da sua fala? É tão comum a gente falar de planejamento financeiro, planejamento comercial, né, Emília? Planejamento de entrega, mas e o planejamento da fala? Às vezes você vai falar, não é só com um cliente, o que eu vou abordar? Ou com o meu filho. Às vezes a pessoa tem o medo de perder a espontaneidade, né? No planejamento da fala. Isso. Mas, na verdade, isso contribui para uma comunicação assertiva. Eu tenho uma experiência de um local em que eu trabalhei, que era uma pessoa muito querida, mas que uma das minhas maiores insatisfações nesse trabalho era a falta de clareza. Eu cheguei a falar, eu gostaria muito de saber o que você espera de mim com uma meta definida e um prazo para ser cumprido, sabe? Porque aí a pessoa ela tem condições de trilhar um caminho, de compartilhar as dificuldades dela, mas quando a pessoa é muito prolixa e ela mesma não tem essa clareza, às vezes ela acha que sabe o que quer, mas na hora de falar, aquilo ali sai tudo bagunçado e o outro não entendeu nada. Então, assim... E nem todos têm essa firmeza que você tem de chegar e solicitar isso com clareza. Sim. Aí o que ele sai da sala, também, né? Aí ele sai da sala e aí, entendeu? Não entendi nada que aquele homem falou, pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Vou fazer do meu jeito. Se der certo, bem. E a doutora abordou uma questão interessante que eu vou levar para mim, é a desorganização interna, né? Que o falar, ele está totalmente relacionado com como eu estou por dentro. Se eu estou muito acelerado, se eu estou nervoso, isso tudo refletindo na fala. Por isso que a Bíblia diz que a boca vai falar... O que o coração está cheio. Exatamente, isso é muito verdade. Gente, como lidar com tagarela no trabalho? Tá, porque nós falamos muito do tagarela. Agora vamos falar do outro que não é tagarela, mas é casado com tagarela, o líder é tagarela, ou o colega de trabalho, ou pior, o chefe é tagarela. Como que eu faço? Karina, o que você sugere aí? Eu como sugiro...
uma tentativa, pelo menos, de um feedback amoroso. Como que seria o feedback amoroso? E não só um feedback, mas a nossa comunicação, ela é muito mais eficaz quando a gente dá notícias de como aquilo chega para nós. De como o que você faz, ou o que você fala, ou quem você é, chega para mim. Refletiu em mim. É muito melhor... É muito mais eficaz eu falar como eu me senti, como eu percebo, do que eu te acusar. Você é falante, você é chato, você é cansativo, você tá falando demais, você me interrompe, você não deixa ninguém falar. Então, é muito mais eficaz eu falar, olha, eu sinto que você não me dá a oportunidade de falar. Eu sinto que falta você perceber o que eu estou falando. Então, assim, como eu me sinto? Eu não me sinto ouvida por você. Eu não me sinto... participativa. Então, essas conexões, elas se dão melhor quando eu dou notícias de como eu percebo. Eu não posso falar assim, você é isso. É muito melhor eu falar, eu me sinto assim quando você não me deixa falar. Eu não me sinto ouvida, eu não me sinto percebida, eu não me sinto valorizada. Ou, no meu caso, que eu tive essa experiência, né? Eu falei isso, eu me sinto frustrada, porque eu gostaria de contribuir, mas eu não sei qual é a contribuição que é esperada de mim. O que você espera de mim? Perfeito. Karina, outra dor também, fantástica a sua colocação, que eu sinto muito em quem tem um tagarela, trabalha ou vive com ele, é a culpa. Porque às vezes eu não tenho paciência, Emília, de escutar o tagarela falar. Porque eu faço uma pergunta, ele fala 1000 coisas para responder a pergunta. Quando ele consegue responder, ele já engatilha outro assunto, e aí eu fico sem paciência, saio da sala, deixo ele falando sozinho. Dá até medo de perguntar se o tagarela tá bem, né? Tá tudo bem? Ai, meu Deus, pra que eu fui perguntar? Não quero nem chegar nem perto. Exatamente por aí. Você vou perguntar uma coisa, mas pra quê? Aí ele não consegue responder, e aí eu passa o dia, final do dia, você vai para casa pensar, gente, nossa, eu tratei tão mal fulano, ai meu Deus, tadinho, eu sou tão grossa com ele, mas também não tem paciência, porque ele não consegue responder nada de maneira objetiva, tudo ele fala excessivamente, eu não dou conta, e a pessoa acaba sofrendo. Então eu também queria falar para você, o que fazer? Então eu acho que é muito bom também, a ideia do feedback é preciosíssima, isso é de Deus. É você alinhar algumas coisas com esse tagarela. Tipo, olha, vamos fazer o seguinte, eu queria falar, depois, assim que eu terminar, eu quero te ouvir. Mas você deixa eu terminar de falar? Né? Porque o tagarela não consegue deixar o outro concluir um raciocínio. Concluir uma fala. É difícil para ele ouvir. É difícil para ele ouvir. E se for um raciocínio de apontar alguma falha dele, aí que ele não consegue te ouvir mesmo. Então, eu preciso alinhar. Né? Então, só um minutinho, ainda não terminei. Não, estou quase terminando, aguenta aí. Alinhar isso com ele para falar e fazer perguntas bem objetivas. Com o tagarela você não pode abrir muito o leque para outras interpretações, tem que ser muito objetivo, muito pontual, para que eduque essa pessoa a ser também. E como gestor, você tem que ser acima de tudo o quê? Exemplo, né? Exemplo. Que é o desafio, né? Tem que ser o exemplo, não é? O que mais vocês acham que pode ser feito? Eu acho que é importante checar também, né? Checar se aquilo que eu, por exemplo, eu como gestor, se aquilo que eu falei foi compreendido por aquela pessoa. Porque como ela tem uma premência, né? Uma pressão, uma necessidade pela fala, ela muitas vezes não vai ouvir o que você está falando, então não vai ter essa conexão. Então eu preciso trazer ela. Você me ouviu? O que você entendeu do que eu falei? Porque ela está tão desesperada em falar que ela fica ensaiando a resposta ao invés de te ouvir. Então ela não entendeu nada do que você falou. Apesar de ter ficado com a boca fechada, mas ela está por dentro tá borbulhando. E a respiração está ofegante, ela está mexendo na cadeira. Você vê que a pessoa está para explodir de vontade de falar. Então, nós somos assim, né, Sidmar? Eu acho que nós três somos um pouco assim. É desafio. É verdade. Precisamos melhorar mesmo. E o que eu vejo é a gente que está com essa necessidade de falar,
essa outra pessoa que não consegue compreender é justamente isso, é os pensamentos meio que acelerados. Nós somos pessoas aceleradas. Quem fala muito, dificilmente você vai ver alguém que fala muito que não é muito acelerada, né? O raciocínio é acelerado, né? Os pensamentos são acelerados e às vezes o acelerado vem juntamente com a desorganização, né? Mas é preciso avançar nessas questões, porque tem muita perda. E quanto mais íntimo você é da pessoa, mais você tende a ouvir menos. Onde é que a gente tem mais dificuldade de ser ouvida? Em casa. Onde é que você fala mais sem parar? Em casa. E é aí que ficam as maiores perdas, né? Tem um ponto que eu gostaria de acrescentar, Sidmar, que é a questão do adoecimento, né? Existem transtornos psiquiátricos cujos sintomas são essa fala acelerada, essa agitação, esses pensamentos acelerados. Então, essa dificuldade imensa de ouvir. Isso, para quem convive com essas pessoas, se o padrão dessa pessoa mudou, ou se você percebe que aquilo é muito exagerado, é um alerta para que, de repente, você possa ajudar essa pessoa a realmente procurar um tratamento psiquiátrico ou com um psicólogo, porque pode ser um sintoma de adoecimento, né? Um dos sintomas do transtorno bipolar, do transtorno de ansiedade, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esses transtornos, eles apresentam esse tipo de sintoma. Então, de repente, não é só uma falta de habilidade na comunicação, nesse excesso. Pode ser, sim, também um adoecimento. Exato, muito bem colocado. Gente, o nosso tempo já acabou, infelizmente. Foi muito boa a nossa conversa. Que delícia, eu aprendi muito, viu, Sidmar? Vou sair daqui... com vontade de ouvir mais. Com vontade de ouvir mais e me policiando, né? Amém, querida, amém. Muito bom. Já aproveito, quero agradecer você ter vindo. Foi muito bom, muito obrigada. Quero deixar um espaço para você também dar o seu alô, o seu recadinho, falar do seu Instagram, da sua loja aqui para os nossos ouvintes. Por favor, querida Emília. Primeiramente, né, muito obrigada aos ouvintes aí que estiveram a atenção, né, de estar nos ouvindo, e paciência. Espero que nós possamos ter contribuído de alguma forma, porque eu acho que eu vou sair daqui também com uma contribuição, né, diferente, né, e que vocês possam estar seguindo nosso Instagram aí, Casa e Coisas Decora, né, uma loja de adornos, decoração, mobiliários, e será um prazer receber vocês aí, primeiramente, no nosso Instagram, nos seguindo, conhecendo um pouquinho do nosso trabalho e na nossa loja. Obrigada, doutora Karina. Foi um prazer te conhecer. E com certeza não vou te largar não, viu? A Sidmar sabe, eu grudo mesmo. Amém, querida. Muito obrigada, Emília. Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Karina, seu alô, seu abraço, seu recadinho, vai para quem? Um abraço, assim, um carinho para vocês, né? Foi muito bom mesmo. Eu fico muito feliz, honrada com o convite. É um privilégio participar, porque eu sei, assim, que a Sidmar escolhe pessoas que realmente possam contribuir com os ouvintes. E agradeço a atenção de quem nos acompanhou aí nesse tempo. Quero fazer um convite para quem puder participar da pesquisa Pumas Brasil, uma das maiores pesquisas em genética na psiquiatria. É uma pesquisa que está sendo feita na América Latina, na África, tem relevância imensa para a ciência. Então, entrem no Instagram, né, @pumas.brasil. Quem quiser me acompanhar também, eu estou no Instagram, no @doceterapia com Karina com C. E estou à disposição no que eu puder contribuir. Obrigada. Obrigada, querida. Muito bom mesmo. Com certeza você vai voltar. Amém. Provérbio 17, 27 e 28. Tem tanta Bíblia, tão cheia de texto que fala sobre o falar, tão rica, tantos ensinamentos, mas eu escolhi falar esses 2 versículos. Está lá em Provérbio 17. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Amém. Olha quanto a Bíblia nos ensina, né? Até uma pessoa tola, mas se ela foi sábia o bastante para saber o que falar, como falar, na hora que falar,
ela mostrou-se inteligente. Lá também em Tiago 1,19 diz o seguinte: meus amados ouvintes, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardio para irar-se. É interessante que primeiro vem o falar, né? Se você consegue ser tardio no falar, você também vai ser tardio em irar-se. Deveríamos colocar esses versículos em algum lugar onde pudéssemos vê-lo todos os dias. Tanto o Tiago quanto o Provérbios. Ser uma pessoa sábia nem sempre é ser a mais graduada, com maior currículo, com mais títulos acadêmicos, mas é ser uma pessoa que sabe ouvir, que sabe colocar as palavras no momento certo. Como fazer isso? A Bíblia também nos dá o caminho para nós aprendermos sobre o que é calar e colocar as palavras certas. Está lá em Gálatas 5, né? São frutos do Espírito. Em 5:22. Gálatas 5:22. Obrigada, Karina. Que diz o quê? Domínio próprio. Então, de mim mesmo, na força do meu braço, ouvindo só um programa no rádio, ou lendo livros, ou participando de palestras, essas coisas são boas, mas elas não são o suficiente para que na hora que você precisa se calar e ouvir, você consiga. É através do poder do Espírito Santo. Nada pode ser na força do meu braço. Nada pode ser na força da minha língua. Tem que ser através do Espírito Santo. E ele diz, o meu fruto é domínio próprio. Amém, querido ouvinte? Amém. Que a graça, a bondade, o favor de Deus nos ensine a sermos pessoas que tenham sempre uma palavra que se pareça com a palavra de Jesus. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, te deixo meu grande abraço e te espero no próximo Carreira de Sucesso. Até lá!